Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 10 de outubro, nós vamos meditar de Abacuque, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar deste profeta Abacuque. Não era um nome muito comum naquela época, não é? E a tradução do seu nome no hebraico, ele aparece como abraço. E nós podemos ver pelo conteúdo do livro de Abacuque que foi exatamente esse o chamado de Deus para esse profeta, né? O livro indica que ele foi escrito um pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônicos em 568, e algo que já tinha sido, profetizado por demais profetas, e Abacuque, ele chama a nação dele para a mesma fé em Deus que ele encontra por meio, de toda aquela situação vivida. Abacuque, ele vai mostrar-nos que é possível um homem ter uma intimidade com Deus, um homem falar com Deus e Deus respondê-lo. Abacuque, ele tem essa experiência, ele fica perplexo diante daquela iminente destruição da nação pelos babilônicos. Ele vai hesitar na fé dele, e aí nós vamos ver que ele vai questionar a bondade de Deus. Ele chama o Senhor para que ele voltasse a ter esperança, ele voltasse a ter respostas, E nós vamos ver que ele aprende a colocar a fé dele num Deus que é fiel, e ele nos dá uma declaração extraordinária em Abacuque 2,4, que nós precisamos caminhar em fé, viver em fé. Então, o livro de Abacuque, ele nos ensina muito, o amor dele pela nação, e essa intimidade que ele tem com Deus, de não mascarar, Ele mostra a humanidade dele, que muitas vezes a fé dele vai ser questionada, vai ser balançada, e ele diz, e ele declara que ele continuará vivendo em fé. Então, sem maiores delongas, vamos lá meditar neste livro extraordinário. Então, ele vai começar a falar sobre a iniquidade de Judá. Olha só, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, chamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Por que me mostra a iniquidade que fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, há litígios que se suscitam. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida, Então ele questiona Deus, como o povo estava vivendo, como Deus permitia que aquilo acontecesse, não é? E muitas coisas que ele vai relatar aqui, a gente vai ver, acontecer, se repetir na história nos dias de hoje. Então, Abacuque talvez seja a resposta para muitas questões que hoje colocamos diante de Deus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obras tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, criam eles mesmos os seus direitos e as suas dignidades. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipita
para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, e eles se reúnem, os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, dos príncipes, são objetos do seu riso, riem de todas as suas fortalezas, porque amontoando-se na terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, e fazem-se culpados, este cujo poder é o seu Deus. E aí, nesse primeiro momento, ele traz o panorama, não é? E aí, nessa segunda parte do capítulo 1, ele vai ser aquele intercessor, o profeta intercessor. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executares juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para seguir a disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão e podes contemplar, porque toleras que os que procedem perfidamente te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que faz os homens como peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo como o anzol, pesca-o e arrasta e os ajunta na rede da varredura. Por isso ele se alegra e regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima o incenso à sua varredura, porque por ela enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade o povo? Capítulo 2, vem a resposta do Senhor a toda essa angústia do profeta. Por-me-ei na minha torre de vigia, coloquei-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passar correndo. Ou seja, respondeu não só a Abacuque, mas deu a ele a ordem de escrever para que outros tivessem ciência. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apresse, porque o fim não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua mão, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Né? E nós vamos ver esta fidelidade, né, sendo repetida lá no livro de Hebreus, né? Inclusive o versículo 3, se tardar, espera-o, né? E o justo viverá da fé. Então nós vamos ver isso sendo repetido lá no livro de Hebreus 10, né? Então é maravilhoso ver a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Hebreus 10, Romanos 1, 7, Gálatas 3, 11, né? Nós vamos ver essa expressão, essa fidelidade de Deus. E ele continua: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cujo gananciosamente boca se escancara como sepulcro, é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega-o em todos os povos. E aí Deus vai trazer no capítulo 2 5 ais sobre os amorreus. Olha só: não se levantará, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Daquele que a si mesmo carrega penhores, não se levantarão de repente os seus credores e não despertarão os que hão de o abalar?
tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste muitas nações. Todos os mais povos despojarão de ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a verdade e contra todos os seus moradores. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. E aí ele vai trazendo a consequência. O próximo ai está no 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e o fundamento com iniquidade. Não vem o Senhor dos exércitos que as nações labutem para o povo e os povos se fartiguem em vão? Pois a terra se encherá de conhecimento e da glória de Deus, como as águas que cobrem o mar. Olha que extraordinário, não é? Isaías vai profetizar isso lá em Isaías 11:9 também. E olha só, próximo ai, no 15. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, misturando bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a vergonha, será farto do opróbrio em vez de honra. E aí ele continua, né, sobre a violência do Líbano. E aí o quinto ai está no 19, diz assim: ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que poderoso, não é? E aí nós vamos ver no capítulo 3 a oração. Uma das orações mais lindas que eu encontrei na Bíblia, que é a oração de Abacuque 3. Você vai ver que no final, né, ela traz versículos que são muito conhecidos. Até mesmo foram inspirações para músicas muito conhecidas. Ele diz assim, oração do Abacuque, profeta Abacuque, sobre uma forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida a tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Parã vem o santo. A tua glória cobre os céus e a terra se enche do teu louvor. O teu esplendor é como luz, raios brilham da tua mão e ali é revelado o teu poder. Adiante dele vai a pestilência, segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Olha que coisa mais linda. Esmigalha os montes primitivos e os outeiros eternos abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Veja a tenda de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios os que o Senhor está falando? É contra os ribeiros a sua ira? É contra o mar o seu furor, já que anda montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tira a descoberto o teu arco, e farta está a alvaja de flecha. Tu fendes a terra com rios, os montes se veem contorce, passam torrentes de água às profundezas do mar. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplendor a luz, as tuas flechas sibilantes, e ao fulgor do relâmpago da tua lança, né? Então ele vai continuar falando da grandeza de Deus, né? Até mesmo manifesto, não só no homem, mas também em toda a natureza. E aí ele fala assim, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram nos meus lábios, entrou a
podridão nos meus ossos e os joelhos meus vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Os campos não produzam os seus mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja o gado. Todavia eu me alegrarei. Ele fala assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E aí o nosso versículo de hoje: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar alterneiramente. E aí ao mestre de canto para instrumento de cordas. Porque quando nós começamos o capítulo 3, né, nós vimos que é uma oração na forma de canto. Então, de uma forma, né, extraordinária, foi feito um cântico, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação, né? Que coisa mais extraordinária, né? Então, aqui ele nos traz uma oração que deve ser hoje vivenciada por nós, né? A fé inabalável, né? Dizermos como o salmista muitas vezes repetiu, Abacuque nos faz lembrar: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como da corça e me fará andar em lugares altos. Isso tá lá na versão João Ferreira de Almeida atualizada, né? Então, olha só, né? A vontade de Deus é sempre, em meio às adversidades, nos proporcionar um lugar seguro, né? Para que a gente possa enxergar com os olhos da fé. Lá em 2 Coríntios 5:7 fala que nós devemos viver por fé e não por vistas, não porque por aquilo que está ao nosso redor. Você pode até ver aquilo que está ao redor, mas quem te motivará a viver em lugares altos é a fé que você vai depositar em Deus. Então fortaleça essa fé todos os dias, priorizando a palavra de Deus, né? Tendo ela no seu coração, no seu entendimento, né? Meditando nela, como foi a proposta de Deus para Josué, lá em Josué 1, medita nesta palavra de dia e de noite, porque quando chegar os dias das adversidades, você vai poder andar em lugares altos e não viver por vistas, mas por fé, né? Então, olha que coisa extraordinária. Ele fala que os nossos pés serão como os pés da corça. E nós falamos um pouquinho sobre essa questão, né? Dos pés da corça, quando a gente viu lá o salmista a falar a respeito disso, né? Ele fala aqui, né, que ela se eleva, né? Ela corre sedenta pelas águas, né? E ela pode fugir do predador, né? Então são os pés rápidos em caminhar e se abrigar nas águas, né? Que coisa extraordinária que ele nos fala aqui. Que coisa maravilhosa que ele nos ensina vivermos em tempos de adversidade. Então, eu quero, sabe, que você medite nesse texto bíblico, principalmente nesta oração de Abacuque, e você possa guardá-lo em seu coração, né, na sua mente, e você
quando passarem momentos e adversidades, viva a experiência que Abacuque viveu. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e que esta palavra não seja roubada, mas que ela venha frutificar sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.